hoje vamos estompar aí umas objeções. E entre essas objeções que vamos estompar hoje, estão também falácias. Muitos dos críticos que levantam as objeções, muitas vezes eles não sabem, nunca se deter a estudar. São pessoas que só querem mesmo ter o negacionismo. Geralmente se deram de frente com algum sofrimento dentro de alguma determinada instituição, igreja, denominação, seja em várias, tem pessoas sim realmente erradas, pessoas boas e ruins, tá, gente? Não é uma verdade triste, mas as escrituras já alertavam sobre isso. Então, muitas das vezes são pessoas que só querem se levantar contra, nunca pararam para estudar e analisar nada, mas olham, leem de uma forma superficial, né? E aí já sai por aí levantando. Ah, aqui tá errado, aqui é isso, aqui é aquilo. Só que as escrituras, elas foram escritas, vieram para nós para serem estudadas, meditadas e praticadas, e não somente meramente lidas. Uma das falácias que são levantadas, que eu vou aqui elencar para vocês, dado já uma nota introdutória, o Stomp é o analítico bíblico, o canal chamado Analítico Bíblico, mas que de analítico realmente não tem nada. Eu chamo mais de paralítico bíblico, porque se for botar em conta as suas análises nas escrituras, se torna mais uma paralisia, uma deficiência, né? E paralisia também porque essas pessoas, esses ateus, críticos, céticos e liberalistas, se vocês perceberem, toda a vida deles está parada, centrada nas escrituras, e até mesmo nisso elas saem vencendo. É profético, né? As escrituras, até nisto elas saem vencendo, né? Porque eles só sabem se levantar contra as escrituras, dedicam canais, vidas e tudo mais para poder se levantar contra aquilo que, segundo eles, não é verdadeiro, é falso ou não existe. O Deus, no caso, né, não existe. É algo que é um pouco de se analisar os porquê, né? Mas o cético, acho que o nome dele é João, tá? É do canal Analítico Bíblico. Ele levanta algumas objeções acerca do capítulo 15, do versículo 3 até o 5. Ele diz que aqui tem um problema. Aí ele fica, né? Aí ele fica, o matuto aqui, não sei o que, vai piorar. Eu me acabei de rir, né? Porque vai piorar mesmo, piorar para o senhor, né? É um senhor já, né? Porque, veja só, gente, a questão toda está sobre a morte de Yeshua, de Jesus, né? E o texto de Paulo, aos Coríntios, né? A carta, no capítulo 15, a objeção dele é o seguinte, ele diz assim, ele lê o texto e fala, onde está escrito que Jesus morreria pelos nossos pecados? Eu já sei que ninguém vai ter coragem de responder aqui a pergunta que eu vou fazer baseado nesse versículo aqui. Vai dar mão na mente de quem diz que entende da Bíblia. Vamos lá. Tô no 3, presta atenção. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Peraí. Agora vem a parte final. Se você tá acompanhando comigo, você já sabe o que eu vou dizer. Se você tá com a Bíblia em casa acompanhando comigo, você sabe o que eu vou falar agora. Você sabe. Que ninguém pode me refutar. Que ninguém pode me refutar. Que ninguém pode Ninguém pode me refutar. Vocês percebem todo o show de tentando chamar atenção, agir com o psicológico da pessoa? Vamos estompar esse otário. Olha o que está escrito aqui. Vai piorar. Daqui pra frente é só pior. Vai só piorar. Deixa eu ler o versículo 3 todinho. Pra você entender, eu faço a pergunta. Vamos lá, o 3 todinho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Epa! Vai piorar. Não pense que ficou nessa não. Paulo tá dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras? Me diz uma coisa, vai piorar, mas me diga uma coisa. Aonde é que está escrito no Antigo Testamento, nas Escrituras, que Cristo havia de morrer pelos nossos pecados? Aonde? Vai piorar. Vai ficar muito mais pior. Olha ali, porque Paulo diz, segundo está escrito nas Escrituras. Mas que Escritura? Que Escritura? Peraí, onde está escrito? Onde está escrito? Diz assim, Paulo afirma em 1 Coríntios 15, versículo 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ora,
Mas onde está escrito isso no Antigo Testamento? Nem que o Messias morreria pelos pecados da humanidade. Onde está escrito isso? Paulo diz, segundo diz as Escrituras, mas aonde? Vai piorar. Aí ele fica jogando aquele joguinho, né, de psicológico para tentar prender a atenção das pessoas. É um patetão, me desculpe, né? É um senhor que precisa estudar realmente as Escrituras melhor, ter mais caráter, porque muitas pseudades suas já foram detectadas e no decorrer dos dias, conforme o meu tempo, eu vou estompar um bocado das suas falácias patéticas. Bom, quando vocês assistem o vídeo desse senhor, para quem não tem um conhecimento, ou não tem um psicológico talvez forte, talvez isso, né? Fica parecendo que, nossa, o cara é um coroa inteligente, né? Nossa, um argumento forte agora. Só que, meus amigos, quando nós examinamos o texto de uma forma cuidadosa, estudamos, né, nós podemos perceber que isso se baseia em falsas premissas, objeções superficiais e falácias, tá? Porque na objeção, no levante, no questionamento desse senhor aí, o João do canal Analítico Bíblico, ele tenta assim levantar a ideia de que Paulo está citando uma única fonte, tipo um texto específico, né? Só que isso não é o que Paulo diz e não é assim que muitos dos apóstolos, isso, inclusive Yeshua, fala do Velho Testamento, das Escrituras Sagradas que falavam sobre ele. Em 1 Coríntios 15, versículo 3, nós lemos, está escrito assim que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, ou seja, segundo rege as Escrituras, né? Aí ele falou, cadê os teólogos, os gramáticos, não sei o que, né? Pois é, no grego, inclusive está escrito Christos, apetanen, hupenton, amartion, remon, katatas, escritura. Ou seja, Cristo, katatas. Ou seja, de acordo com as Escrituras, escrito, né, nas Escrituras, de conformidade com as Escrituras. Paulo, quando ele fala isso, ele não diz um determinado texto, um determinado versículo. Não, ele traz um apanhado geral, né? Ele fala conforme diz as Escrituras, no geral. Ou seja, as Escrituras no plural e no geral. Shaul, o que ele faz? Ele faz uma apelação acumulativa, ou seja, de todas as Escrituras. Então, só por aqui, já fica difícil para esse senhor de idade tá pedindo, porque a pergunta dele, a cobrança dele é uma falácia. Porque é segundo o rei das Escrituras todas. E quando vocês vão para Isaías, capítulo 53, a patetice desse senhor já cai por terra. Quando eu fui olhar lá me indicaram, eu fui olhar, né? Fui olhar lá o vídeo dele, tá lá. Ele vai mostrar que Isaías não é profeta, ou seja, ele já toma uma estompada lá de um camarada que até coloca nos comentários que Isaías 53 já desbanca. E realmente já desmorona toda essa tese patética de embusteiro que é desse fanfarrãozinho aí, desse senhor chamado o João, né? Acho que é João, no canal Analítico Bíblico, dizendo ele que é analítico, né? Porque Isaías 53 é um dos textos mais importantes. Ali diz que o servo do Senhor é descrito como alguém que sofre vicariamente. Isaías 53, no seu versículo 5, que está escrito assim, ó: mas ele foi traspassado pelas nossas gente, chega a ser patético, né? Transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ora, ô patetão, embusteiro, que é cada teu cético fuleiro que a gente vê, gente. Me desculpe as expressões, mas porque é verdade, traz até ao mesmo tempo que você dá risada, né, você também fica assim indignado com tamanhos absurdos. Então, meus amigos, Isaías 53, vocês veem lá a construção, né, Meholal Mipshaenu, né, Meholal Mipshaenu, ou seja, traspassados por nossas transgressões. Ou seja, quando vocês vão para Isaías 53, no seu versículo 6, olha, lá está escrito assim, depois vocês vão conferir, tá? Não fica só comigo não. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, ou as transgressões de nós
todos. No hebraico tá muito claro. Va Adonai Rifgia Boet Avon Kilanu. Ou seja, Isaías 53:10 está escrito: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E aqui nós temos a expressão Asham, que é justamente o termo técnico usado na lei, na Torá, para uma oferta expiatória. Estampado, quando olhamos para Isaías 53, de uma descrição ou de uma narrativa trazendo um sofrimento comum. Nós estamos, quando olhamos, nós palmilhamos ali Isaías 53 e nos detemos no capítulo 53, nos seus versículos 3, 4, 5, 6, 10, nós podemos ver ali um sofrimento substitutivo e expiatório. Não tem para onde correr. Entendeu, meus amigos? E quando vocês vão para uma análise do texto, do capítulo de Isaías 53, né? E analisando também a Septuaginta, né? Ou seja, séculos antes de Jesus nascer, os judeus traduziram Isaías para o grego da Septuaginta e, pasmem, Isaías 53 já existia nessa forma muito antes do cristianismo. Isso aqui serve até também, sabe para quem? Para os meus, né? Muitos dos meus ortodoxos. Serve também esse estompe aqui para eles, tá, gente? Então, não foi essa balela de invenção posterior do cristianismo. Foi a igreja católica. É tudo baboseira, só coisa de que não quis estudar. Ouviu e repetiu e ficou na ignorância. Vamos piorar, vamos fazer que nem ele, né? Vai piorar, viu, analítico João?